Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Conseguiremos a paz? Conseguiremos a paz? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Eu resolvi falar sobre esse tema hoje porque quando existem rumores de guerra, grande parte das pessoas do planeta entra em estado de tensão e ansiedade. Claro, já tivemos guerras no planeta, já tivemos situações dificílimas, mas vamos analisar com profundidade o que está acontecendo agora, para trabalharmos inclusive com a nossa tensão, com a nossa ansiedade e termos uma visão bem realista do que está acontecendo. Tenho ouvido os comentários muito inteligentes de vários cientistas políticos e sociais, né? Então, em vários locais, eu tenho ouvido esses cientistas políticos, sociais, com comentários geralmente muito inteligentes. Para colocar aqui alguns pontos importantes sobre o tema, conseguiremos a paz? Bom, e aqui eu vou fazer uma colocação muito importante. Nós precisamos ouvir várias versões, porque às vezes a gente só ouve uma versão. Então, por exemplo, geralmente para a grande mídia em geral, mas com boas exceções, cada vez estão surgindo mais boas exceções, mas geralmente a mídia em geral pega aquelas notícias da UPI, United Press International e de algumas agências únicas de notícia e repassa essas notícias. Então é um pensamento só, é uma versão só, é uma visão política e econômica só. Então você precisa ver em várias versões. Para isso você precisa procurar mais visões, mais pessoas falando. E pessoas, às vezes, de visões antagônicas, para você entender o que realmente está acontecendo. Isso é uma orientação muito interessante, para que você consiga entender um problema complexo, como o problema da geopolítica mundial. Como eu disse para vocês, a geopolítica mundial mudou completamente. Não é mais aquela da Guerra Fria. Então, hoje, se a pessoa continuar com aquela visão, qual era a visão? Visão que a geopolítica era movimentada por esquerda e direita. A direita, Estados Unidos, a esquerda, União Soviética. Mas acabou essa visão, né? Existe ainda esquerda e direita, evidentemente, mas hoje é uma outra geopolítica, né? Então se formou uma nova ordem mundial. E a nova ordem mundial se fundou depois que as duas hegemonias do mundo, né, os dois líderes do mundo, Rússia, na época União Soviética, e Estados Unidos, viviam nesse clima de Guerra Fria. Então surgiu uma nova geopolítica, que é uma nova ordem mundial, que infelizmente tudo indica que não é do bem, né? Contra forças independentes. Então esta é a nova geopolítica. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo no mundo atualmente. Mas vamos bem devagarzinho, vamos falando de coisas bem interessantes nesses sentidos. Então precisamos ouvir as várias versões para chegarmos a uma conclusão. Tem versões falando o oposto. Inclusive sobre o líder russo atual, Putin. Ontem eu ouvi uma resposta muito interessante de um cientista político entrevistado pela Rede TV. A pergunta que foi feita é se haverá uma guerra de grandes proporções a partir desses combates na Ucrânia, que é o medo que está todo mundo tendo, né? Será que vai ter uma guerra mundial? Será que vai ter uma terceira guerra mundial naquele estilo de guerras anteriores? Então aqui eu já vou dar uma resposta para uma primeira reflexão.
todos os líderes do mundo, especialmente os líderes das grandes potências, sabem que uma terceira guerra mundial não é mais possível. Sabe por quê? Destruiria o planeta. Se você jogar algumas bombas atômicas, bombas de hidrogênio, outras bombas de nêutron que existem, o planeta explode, o planeta acaba. Eles sabem disso. Então, se houver uma guerra, e alguns estudiosos das geopolíticas dizem que já há uma guerra atual, é uma guerra híbrida, é uma guerra de informação, é uma guerra econômica e é uma guerra biológica. Então, essa é a guerra que está havendo segundo algumas visões. Então, nós precisamos entender primeiro isso, que esses líderes sabem que não dá para ficar jogando bomba atômica ali e ali, o planeta acaba. Então, uma guerra nesse sentido é muito difícil. Mas este cientista político disse o seguinte, a resposta dele foi que ele não acredita nessa possibilidade e parece que será um confronto que ficará localizado na Ucrânia. Então vai ficar localizado naquela região. Isso é o que mais provavelmente acontecerá. E eu também acredito nessa possibilidade. Então eu concordo com a posição desse cientista político e tudo indica que será um confronto localizado. Outro fator para a gente não acreditar que haverá uma guerra mundial, daquele estilo de Segunda Guerra Mundial, com bombas, etc., além do argumento de que destruiria o planeta em pouco tempo, quem enfrentaria as Forças Armadas Russas na atualidade? Você acha que tem alguma nação que enfrentaria as Forças Armadas Russas? Eu acho difícil, né? Então, tudo indica que é um confronto localizado, primeiro ponto, e que não vai se tornar uma guerra mundial, certo? Tudo indica, tá bom? Continuando com as notícias da Rede TV, temos uma reportagem de hoje, que eu achei no site deles de hoje, com o título Rússia quer negociar com a Ucrânia se país for desmilitarizado. Está vendo negociação? O que é isso, desmilitarizar? Então vamos vendo as notícias de uma forma mais profunda e não como determinados meios de comunicação fazem, dá uma notícia rápida e a gente não entende nada, a gente tem que destrinchar um pouco para entender o que está acontecendo, até em termos geopolíticos. Estude várias versões sobre esse confronto nas duas eu estudei várias versões sobre esse confronto, mas duas frases dessa matéria me chamaram a atenção. Olha o que aconteceu. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, fez a operação militar para desmilitarizar, isso a gente já viu, agora desnazificar a Ucrânia. Opa, é um termo forte. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Por que está usando esse termo desnazificar? Achei forte a expressão desnazificar, que significa tirar o nazismo da Ucrânia. Espera um pouquinho. A Ucrânia estaria usando algumas práticas nazistas. O nazismo foi do Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia estaria usando práticas nazistas com a população da Ucrânia, com a minoria russa. Será isso possível? Porque, veja bem, a pergunta que a gente pode logo se fazer é o seguinte: a Ucrânia e outros países do mundo estariam usando campos de concentração? Porque a estratégia nazista era fazer campos de concentração. Será que existe isso na atualidade? Dá uma investigada. Vê se existem estratégias nazistas, campos de concentração. Porque é o seguinte, ou ele está completamente louco, falando bobagem, ou ele está falando alguma verdade, ou a verdade. Só tem essas duas possibilidades, porque são coisas muito fortes sendo ditas.
Então, Putin está louco ou falando a verdade? E é você que deve chegar à resposta. Eu não vou te dizer, olha, é isso ou aquilo, porque a investigação é de cada um. Então, se você chegar à resposta, não, ele está completamente louco, ele é um maluco invadindo outro país. Ok, perfeito. Não, ele está tentando libertar uma minoria russa de lá porque realmente está sendo abusada. Tá bom, essa é a sua opinião. Você entende? A opinião que você chegar, ou ainda outra, é o que você vai chegar como opinião. Isso tem que ser respeitado. Isso que seria uma verdadeira democracia. O respeito à opinião de cada um. Bom, então vamos lá. É uma pergunta que eu me faço e você mesmo deve se fazer. E qualquer resposta que você chegar, todos nós precisamos respeitar, é a sua visão, são as suas conclusões, desenvolva as suas conclusões. Cuidado com pensamento de massa, cuidado para não ser massa de manobra, cuidado para o efeito manada, cuidado para não ficar pensando como todo mundo, guiado por uma opinião única. Vai estudando, vai investigando e vai chegando às suas próprias conclusões. Você pode chegar à conclusão de que é verdade ou é mentira, mas estude profundamente essa questão, para não ficar com algumas impressões rápidas que a grande mídia sempre nos induz a chegar. Então, dá uma notícia rápida com a opinião deles, e você ouve, é verdade, e fica lá com a opinião deles. Agora, tem exceções? Cada vez mais temos exceções, cada vez mais temos uma mídia independente, cada vez mais temos uma programação independente, e isso está ficando muito legal, porque atualmente você pode ter outras visões e outras opiniões. Então essa mídia independente existe e ela está chegando em vários canais, de vários meios. Então, olha, está ficando cada vez mais forte, está ficando bonito o momento atual. Voltando àquela matéria da Rede TV, o ministro russo Sergei Lavrov ainda afirmou: o presidente russo Putin acredita que a Ucrânia viva em opressão e só com a interferência russa seria possível proporcionar um futuro livre. Duas palavras aqui também me chamaram a atenção. E, de novo, pode ser loucura, pode ser verdade. Você é que vai investigar e chegar à sua conclusão. Me chama a atenção, de novo, as expressões opressão e futuro livre. Está havendo opressão na Ucrânia e em outros lugares do mundo? Está havendo opressão? Futuro livre? Livre do quê? Livre de uma opressão? Será que está existindo no mundo opressão? De novo, ou o Putin está louco, ou está falando a verdade. Eu trago o tema Conseguiremos a Paz porque a possibilidade de uma guerra traz a todos nós grande aflição. Então nós precisamos entender pelo menos o que está acontecendo e chegar às nossas próprias conclusões. Então, uma guerra mundial nesse estilo atômica, bélica, é muito difícil de acontecer porque os líderes das nações que têm armamentos nucleares sabem. Começa uma guerra assim, o planeta acaba. Então, a maior parte desses líderes sabe que isso não é possível mais. Agora, uma guerra híbrida que já estaria acontecendo com essa atual pandemia, aí eu acho mais sensato pensar. Então, de novo, é uma guerra de informação, então se desinforma as pessoas. É uma guerra econômica, se procura quebrar economicamente pessoas, países, economias e tudo mais, e empresas. E seria uma guerra também biológica, né, com um vírus aí para matar a população. Aí eu acredito mais do que uma guerra nuclear no atual momento histórico da humanidade. Mas vamos considerar o seguinte: provavelmente será um conflito localizado,
Afinal de contas, quem irá combater o exército russo? E será que está acontecendo algo a mais do que um líder louco, como a grande mídia está falando, invadindo o país? Será que tem alguma coisa a mais do que isso? Sim ou não? Não, André, é um líder louco invadindo o país e ponto final, não inventa coisa. Tá bom. Não, eu vou dar uma estudada, eu vou ver se está acontecendo alguma coisa a mais. Ok. Será que não existem problemas mais sutis que não estamos percebendo no mundo inteiro, e que não estão noticiando? O que não estão divulgando no mundo e que está acontecendo? Bom, todas essas perguntas são muito interessantes e muito importantes para o momento atual histórico que estamos vivendo. Como eu disse para vocês, eu sou da psicologia social e na psicologia social todos nós estudamos essa questão da sociedade e do ser humano, da interação da sociedade com o ser humano. Mas eu quero dar uma dica para você. Todas as quartas-feiras, a partir de agora, nós teremos o programa ao vivo. Então, eu estou ao vivo com Rosana Kepp todas as quartas-feiras e nesse programa ao vivo nós conseguimos trazer assuntos. Na quarta-feira a gente vai mais por um enfoque bem psicológico, trazendo temas sempre muito interessantes. Por exemplo, o tema da última quarta-feira foi sobre a irritação, né? O que a irritação provoca, o estresse. Então, de novo, aqui pela Rádio Mundial, você pode assistir o programa O Divã de André Kepp nas quartas-feiras, 10h30 da noite. E eu estou ao vivo, hein? Junto com Rosana Kepp. E nós traremos sempre temas psicológicos muito importantes para que você também se aprofunde nas questões psicológicas importantes. Hoje estou trazendo um tema psicossocial, né, que envolve questões psicológicas e envolve questões sociais. Agora, vamos tentar responder esta pergunta, né? Conseguiremos a paz? Bom, acredito e torço para que cheguemos nesta paz. Só que existe uma questão, né, que a gente precisa verificar. É uma paz tanto na sociedade quanto nas pessoas. Porque se as pessoas vivem em clima de guerra umas com as outras, como é que nós poderemos ter uma sociedade em paz? Então, a investigação também tem que ser aqui dentro. Eu estou em paz ou eu estou promovendo a guerra? Agora, a paz, isso é um detalhe também muito importante, em uma sociedade justa. Não é ficar em paz diante de injustiças, não é ficar em paz diante de explorações, não é ficar em paz diante de abusos. Isso não é ficar em paz, isso é passividade, é falta de reação, é apatia. Então precisamos também observar este ponto. E não em uma distopia. O que é uma distopia? Eu vou dar um exemplo que aí fica mais fácil entender. Distopia era a sociedade descrita por George Orwell no livro 1984. Livro maravilhoso, né? Todos os estudantes normalmente leem esse livro aqui no Brasil. E é um livro muito interessante porque vai descrever uma sociedade de total controle. Então você tem lá uma liderança que tem total controle sobre tudo. Escuta, será que isso não está acontecendo na atualidade? Nem um pouquinho, mas nem um pouquinho mesmo. Porque você percebe o seguinte, né? Controle até sobre a tua opinião. Você tem que falar a opinião oficial. Você não pode ter uma opinião própria diferente. Opa, tá esquisito, né? Você não tem mais privacidade. Puxa, tá esquisito, né?
a grande mídia, evidentemente, sempre foi censurada e tudo mais, então já tinha uma censura prévia antes. Mas, e uma censura das próprias redações e tudo mais. Mas estão surgindo mídias independentes. E dentro da própria grande mídia estão surgindo emissoras que estão procurando escapar desse controle. Isso é muito bom. Uma sociedade total controle. Não está acontecendo nem um pouquinho isso na atualidade? Controle sobre a sua opinião. Você tem que ter a opinião que todos têm. Se tiver uma opinião diferente, você tem que ficar quieto, porque senão as pessoas vão te atacar. Estranho, né? Que você não pode ter opinião própria, né? Então, nesse livro 1984, nessa sociedade, você não podia ter opinião própria. Você tinha que seguir a opinião do Big Brother. Ô, André, mas Big Brother não é aquele programa da Globo? Claro que é. Mas no programa da Globo parece que o Big Brother é bom. Puxa, que interessante, né? Estão dando uma imagem boa do Big Brother, que era um personagem horroroso. Que estranho, né? Você não acha? Bom, que teria que aceitar as mentiras de uma grande mídia, mesmo percebendo ser mentira. Então, se houve uma notícia, você percebe que não corresponde à verdade. Os fatos são diferentes, mas tem que aceitar porque todo mundo tem que pensar igual. Isso era em 1984. Você não acha que está acontecendo nada parecido na atualidade? Nada, 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 nada. Pensa bem. Será que tudo isso acontece na atualidade? Será que estamos vivendo numa distopia, numa sociedade semelhante àquela que George Orwell descreveu? Então, essa frase eu vou repetir 2 vezes. Precisamos nos libertar disto, da opressão, da distopia, para chegarmos à paz. Precisamos nos libertar disto, da opressão, da distopia, para chegarmos na paz. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo para você uma excelente semana e até a semana que vem.